Para mais conteúdos como este, faça a sua doação no pixborborema@gmail.com ou no QR Code que está aqui na tela. Ajude o Instituto Borborema a continuar a produzir conteúdos gratuitos no YouTube. Olhe para a rua agora. Olhe para os carros, para os prédios novos da sua rua, para o ícone do aplicativo que você mais usa. Você já se perguntou por que tudo está ficando tão feio? Vivemos na era das telas 4K, com capacidade de reproduzir 1 bilhão de cores. Temos ferramentas de design e arquitetura que permitem criar qualquer forma imaginável. Nunca tivemos tanta liberdade criativa e tanta tecnologia visual. Mas ao mesmo tempo, os objetos e lugares parecem estar convergindo para o mesmo padrão: liso, cinza e sem detalhes. Como isso é possível? Será que perdemos o bom gosto? Ou será que existe alguma força técnica ou econômica forçando tudo a parecer sem vida? Pode parecer apenas uma impressão sua, aquela nostalgia de achar que antigamente era mais vivo, mais colorido. Mas os dados provam que essa impressão, na verdade, não é uma impressão, mas um fato. Em 2020, o Science Museum Group do Reino Unido analisou mais de 7 mil objetos cotidianos, de câmeras a telefones, de roupas a eletrodomésticos, fabricados desde o ano de 1800 até hoje. Eles usaram algoritmos de visão computacional para mapear as cores e texturas desses objetos ao longo do tempo. O resultado é um gráfico que parece uma ladeira. À medida que nos aproximamos do século XXI, o cinza, o preto e o branco dominam o espectro. A saturação das cores despencou. O mundo físico está estatisticamente ficando cinza mesmo. E se você acha que isso é exagero, olhe para o trânsito. No setor automobilístico, o cenário é o mesmo. Segundo o relatório global da Axalta, uma das maiores fornecedoras de tintas e revestimentos do planeta, em 2022, 82% de todos os carros vendidos no mundo eram brancos, pretos, cinzas ou prateados. Cores vivas como o verde e o azul, que dominaram as ruas décadas atrás, praticamente desapareceram do mercado de massa. Mas isso não acontece apenas com objetos físicos. No mundo corporativo, o fenômeno ganhou até um nome técnico entre os designers: blend ou insipidez das marcas, numa tradução livre. Basta olhar o antes e depois de marcas de luxo como Burberry ou de gigantes de tecnologia como Google e Spotify. Elas pegaram séculos de história, brasões e tipografias únicas e jogaram no lixo. Trocaram tudo pela mesma fonte, preta, sem serifa e negrito. Uma análise visual feita pelo estúdio Velvet Shark até colocou alguns logotipos lado a lado e o resultado é indistinguível. Se você trocar os nomes, as marcas perdem completamente a identidade visual. Agora pare e pense, por que empresas bilionárias com os melhores times de marketing do mundo decidiram ficar idênticas umas às outras? Será só preguiça? Será uma moda? Bem, modas não duram muito tempo e essa curva de homogeneização vem crescendo há décadas. Então, o que está impulsionando essa uniformidade? O que aconteceu com a infraestrutura do mundo para que essa complexidade visual se tornasse um inimigo? A resposta parece não estar na arte, mas no código. Para entender a morte da textura, precisamos voltar a um momento específico da história recente: o lançamento do iOS 7 pela Apple em 2013. Até ali, a Apple e outras empresas usavam o esquemorfismo. O design digital tentava imitar o mundo real. O ícone do bloco de notas parecia um papel amarelo rasgado. A bússola tinha brilho de vidro. A estante de livros digital tinha textura de madeira. Botões tinham sombras e reflexos para parecerem clicáveis. Era bonito, mas tinha um defeito: era pesado. À medida que os smartphones se tornaram a principal janela para a realidade, surgiu um problema de engenharia. Texturas pesadas, sombras realistas e detalhes complexos demoram para carregar e, o mais importante, não escalam bem. Um design cheio de detalhes que fica lindo no monitor de 20 polegadas vira um borrão ilegível na tela de um relógio inteligente ou de um celular mais barato. A indústria da tecnologia se viu diante de uma escolha: manter a beleza ou garantir a velocidade. A velocidade venceu. Nasceu o Flat Design, o design plano. Remove-se a sombra, remove-se a textura, remove-se a profundidade. O design deixou de servir para evocar um senso de beleza
ou de realidade e a sensação tátil, e passou a servir puramente à transmissão de dados. Nós sacrificamos a estética no altar da eficiência. Mas se isso faz sentido para um ícone de aplicativo, por que nós estamos aplicando essa mesma lógica nas paredes das nossas casas? Aqui a história começa a ficar um tanto perturbadora. A lógica de interface eficiente vazou da tela do celular para as paredes da sua cidade. O jornalista Kyle Scheiker, do The New Yorker, investigou isso e até deu o nome, Airspace. Ele percebeu que, impulsionados por plataformas como Airbnb e Instagram, interiores comerciais e residenciais em Tóquio, Berlim, Nova York ou São Paulo começaram a adotar exatamente a mesma estética. Paredes brancas ou cinzas, móveis de madeira clara, minimalista, plantas ornamentais, iluminação industrial e Wi-Fi visível. Por que isso acontece? Pela mesma lógica do algoritmo. Para um apartamento ser alugado no Airbnb ou uma cafeteria atrair clientes no Instagram, ela precisa ser legível instantaneamente numa foto pequena no celular. A complexidade local, a decoração típica da casa de uma avó do interior ou o azulejo colorido de um boteco, geram ruído na imagem. O algoritmo não entrega. Já o ambiente minimalista, cinza e iluminado artificialmente performa bem. A arquitetura e o urbanismo modernos não estão mais respondendo ao clima local ou à cultura local. Decoradores pararam de projetar para as pessoas que vivem no espaço e começaram a projetar para o algoritmo que vai divulgar o espaço. Mas qual o custo disso para quem vive ou frequenta esses lugares? Talvez você não saiba, mas seu cérebro odeia paredes lisas. Você já se sentiu estranhamente cansado ou ansioso depois de passar horas em um escritório todo branco e minimalista? Pois é, isso não é frescura. Existe um campo de estudo chamado neuroestética, que mede como o cérebro reage ao ambiente visual e explica tudo isso. Em 1984, um estudo clássico publicado na revista Science pelo pesquisador Roger Ulrich já mostrava isso. Nesse estudo, ele percebeu que pacientes em hospitais que ficavam em quartos com paredes de tijolos brancos precisavam de mais analgésicos e demoravam mais para ter alta do que aqueles cujos quartos tinham vista para a natureza e viam árvores pela janela. Nossa mente se desenvolveu por milhares de anos, decodificando a complexidade da natureza, suas cores, formas e texturas. O olho humano busca repouso. Quando nos trancamos em caixas lisas e cinzas, o cérebro entra em estado de privação sensorial. A monotonia visual aumenta o cortisol. O tédio visual vira ansiedade. Agora, se esses ambientes nos deixam ansiosos, por que continuamos construindo tudo assim? Numa resposta curta, existe um motivo econômico. A antropóloga do MIT, Natasha Dow-Schuh, em seu livro Addiction by Design, estudou a arquitetura de cassinos em Las Vegas. Ela diz que esses ambientes são desenhados para eliminar qualquer referência externa, como relógios, janelas e texturas naturais, para criar um estado de fluxo, onde o jogador foca apenas na máquina. E a internet moderna copiou essa estratégia. Pense bem, num mundo onde tudo é cinza, liso e branco, o que é a única coisa que se destaca? A cor, mas não qualquer cor. É a cor da notificação, do alerta no celular, do botão brilhante de comprar. O Vale do Silício adotou o Flat Design, limpando a bagunça visual não para te dar paz ou para economizar dados, mas para criar contraste. A arquitetura das interfaces e agora das nossas cidades foi limpa de distrações contemplativas para que a nossa atenção não tenha onde descansar, exceto no próximo clique. Quando juntamos essas peças, o que parecia apenas uma mudança de estilo visual se mostra como um sistema completo. Começou com uma necessidade técnica de escalabilidade, removendo a textura e a complexidade para a internet ficar mais rápida e funcionar em qualquer lugar. Depois virou uma exigência algorítmica para fazer os lugares físicos ficarem instagramáveis. E acabou servindo perfeitamente a uma economia de atenção que precisa de um fundo neutro para destacar os estímulos de consumo e forçar o vício digital. Não é que o mundo ficou feio, cinza e liso por acidente. Ele foi otimizado. Esse é o mundo agora onde a complexidade, a história e a imperfeição humana são tratadas como falhas de sistema a serem corrigidas. Olhando todos os dados dessa história, o desfecho é assustador. Se a estética do mundo físico e digital continuar evoluindo assim,
onde será que vamos parar? Nós somos seres táteis, biológicos e complexos, tentando viver num habitat projetado para ser digital, liso e previsível. Existe um descompasso entre o que a nossa alma precisa e o que o ambiente nos oferece. A indústria já fez a escolha dela pela eficiência e pelo lucro. Agora, qual vai ser a sua? Porque se o ambiente molda o homem, o que acontece com a imaginação de quem vive no vazio do mundo liso?